Boa noite. Eu vou esperar o pessoal para ver como é que tá o áudio. Primeiro que entrar, vou falar sobre. Vamos ver. Vamos ver. Quem vai ser o primeiro a entrar? Eu vou começar. Terminar também antes, um pouquinho. Convidando ainda. Deixa eu botar aqui o tempo. Beleza. Quanto tempo tem? Acho que ninguém vai entrar hoje não. Vitor, boa noite. Você pode me confirmar se o áudio está ok? Você está me ouvindo de boas? Se não tem nada atrapalhando? Quem estiver entrando, me avisa se o áudio está ok. Só fala assim, áudio ok, que aí eu começo. Não é isso que eu quero. Aqui. Tudo ok, obrigado Felipe, valeu. Galera, nós vamos falar hoje de um evento aqui, o professor Levi, como você já sabe, né? A página, o perfil é meu, então Levi, né? Falamos de um contexto bem interessante que é a crise de 29. Só que eu não quero abordar a crise de 29 falando apenas dos conteúdos, mas a gente entender basicamente o que aconteceu lá em 29 que pode também afetar um pouco do nosso contexto atual. Mostrar pra gente o caminho. Porque o que vivenciou ali foi uma crise produtiva, uma crise do consumo, uma crise do liberalismo tanto econômico quanto político. Então, a crise de 29 não é um assunto extenso, não é um assunto tão complexo, mas as suas consequências, elas serão múltiplas e ainda em parte, ainda nos afeta em algum sentido. Porque foi a partir da crise de 29 que vai, não só da crise de 29, mas a partir dela é que determinados discursos, principalmente autoritários, vão tender a uma crescente e a influenciar grande parte da população mundial. O discurso que vai surgir ali, uma terceira via do pensamento liberal e do socialismo, ele é fruto também desse contexto de crise lá que acontece em 29. Essa crise ela não é que chegou no dia 24 de outubro, lá no Black Tuesday, que vem, pô, a crise. Não, ela já estava sendo desenhada alguns anos antes. Nós temos que ver o seguinte: os Estados Unidos viviam então o que era chamado de American Way of Life, né? O estilo de vida americano. Consumo, empréstimos, casas belas, família branca, etc. Vivendo então nos subúrbios, que é a parte fora da cidade, mais planejadinho, seguro, tudo mais. A crise de 29, ela vai ser de certa maneira o primeiro grande evento caótico, né, de tendência global. Os Estados Unidos, pensando de forma eufórica, né, pós-Primeira Guerra Mundial, qual é o único país que ainda tem um parque industrial sem ser afetado? Além disso, vários campos agrícolas em produção em larga escala e só aumentando a produção, porque agora os Estados Unidos ele deverá não só atender o seu mercado interno e os seus antigos e os seus já parceiros aqui da América Latina, mas também agora vai ter que atender a Europa e os países afetados pela Primeira Guerra Mundial. Aqueles países ou territórios que eram, né, por assim dizer, fornecidos os produtos da Europa. O Brasil vai entrar nessa brincadeira também. Tá? Acabou então a Primeira Guerra Mundial, o mundo ainda está atarantado. Veio ao Congresso o Tratado de Versalhes, que foi o Diktat na Alemanha, e isso também vai afetar muito o contexto alemão, a humilhação advinda do Tratado de Versalhes. Bem, os Estados Unidos começam os anos 20 numa euforia tremenda, até recomendo para entender um pouco dessa euforia dos Estados Unidos nas décadas de 20, os loucos anos 20,
tem um filme fantástico, é de um livro, tá? É chamado The Great Gatsby, O Grande Gatsby. Fantástico. A versão mais recente é com Leonardo DiCaprio e tal. Muito bacana esse filme e dá para entender o encaminhamento do que era essa euforia norte-americana nos anos loucos, né? Os anos 20, que foram loucos por causa da euforia. Porque os Estados Unidos chegou mais ou menos em 24, 25, era nada mais nada menos que ele era 50% da produção industrial era garantido pelos Estados Unidos. 50% da produção industrial do mundo estava centrado nos Estados Unidos. Então imagina o grau de importância que os Estados Unidos tinha. Então, pessoal, então foi a crise de 29 foi por causa de que os Estados Unidos não tinham mais como vender os seus produtos e por conta disso ele quebrou? Porque tinha pouco produto já que estava vendendo para todo mundo? Pelo contrário, os Estados Unidos, mesmo com a retomada produtiva lá na Europa, a partir de 26 em diante, os Estados Unidos manteve uma alta produtividade. E aí o seu produto começa a despencar e mais, não tem consumidor para isso. Porque a Europa, ao retomar a produção industrial e etc., diminui a sua dependência em relação aos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, mesmo sentindo essa mudança em 26, eles não pararam de produzir. Era empréstimo de banco para as indústrias, era empréstimo rural para aumentar a produção e os estoques de cereais. Os Estados Unidos, ele vai continuar investindo, né, os norte-americanos, em mais produção. Porque eles acreditaram, não, isso é passageiro, logo logo a gente retoma e vamos continuar vendendo doidado e vamos continuar enriquecendo. Fora a questão produtiva, nós temos uma coisa que hoje, mesmo a gente sendo um pouco leigo em relação a isso, a gente está acompanhando muito isso, que é a oscilação do mercado de valores, que atinge diretamente o dólar. Nós vamos ter então nos Estados Unidos uma alta procura de ações no mercado de valores, empresas vendendo suas ações para conseguir investimentos mais rápidos, pessoas hipotecando a casa, ou seja, colocando a casa como garantia para poder pegar empréstimo em banco e fazer investimentos no mercado de valores. Especular, galera, basicamente eu vou fazer uma aposta. Eu vou pegar aqui 100 mil dólares e vou investir naquela empresa. Porque lá daqui na frente, daqui 3 meses, 6 meses, ela vai ter o lucro desse meu investimento, a partir desse meu investimento e de outros investimentos, e eu vou pegar a minha parte. É um dinheiro que vai se tornar virtual, entre aspas, porque eu estou garantindo que lá na frente eu tenho o retorno daquilo que eu investi inicialmente, um retorno alto. Mas era esse contexto de fato. Para a gente ilustrar melhor essa questão da especulação imobiliária, especulação do mercado de valores, tem um filme também com o Leonardo DiCaprio, mas é um filme mais recente, mas demonstra muito bem essa relação do mercado com essas apostas em empresas e tudo mais, e as próprias manipulações dos bancos e das empresas para conseguir mais investimentos. É um filme chamado O Lobo de Wall Street. Tem também uma série que passa na Netflix chamada Billions, né? Bilhões, tá? Que também fala dessa parte do mercado de valores, especulação em empresas e tudo mais. Até pessoas comuns, galera, estavam fazendo esses investimentos, acreditando que lá na frente teriam enriquecimentos cada vez maiores, eles ficariam mais ricos. Essa liberdade que os americanos tinham, ligado a essa cultura deles, né, do investimento, do empreendedorismo, de acreditar então que o mercado ele é inabalável, etc., é fruto do liberalismo desenfreado, é quando não tem nenhum tipo de fiscalização em relação àquilo ali. Tudo que está ali sendo resolvido é entre banqueiro, industrial, tá? A galera de Wall Street, lá em Nova York, então tudo está sendo regulado entre esses grupos. O Estado nem existe ali para alterar as regras do jogo, ou pelo menos tratar daquela galera de uma forma mais humana, né? Principalmente os trabalhadores. É outro ponto também que nós temos que ficar atentos. Mesmo com essa alta produtividade, nós vamos ter paulatinamente, a partir da segunda metade da década de 20, né? A partir de 25 em diante, um aumento gradativo da mão de obra, ou melhor dizendo, dos desempregados nos Estados Unidos. O desemprego vai aumentando. Aquele boom pós-Primeira Guerra Mundial, produtivo, trouxe muita grana e tudo mais, muita gente comprando casa em parcelas de 30, 20 anos,
e hipotecando ela. Ele compra a casa, mas acaba hipotecando para conseguir mais empréstimos, para investir no mercado de valores ou em algum empreendimento, ou comprando mais imóveis. Vocês estão vendo o quanto isso é problemático? Porque eu estou fazendo uma variedade de negociações, acreditando que lá na frente isso não vai ser atingido. Não havia um projeto, um planejamento para 10, 15, 20 anos. Vocês têm que também ficar atentos que o operariado, nesse período, não tem, o trabalhador, ele não tem uma legislação que o ampare. Quem regula também as relações trabalhistas é o próprio burguês. Diminuindo então a atuação desses indivíduos nas negociações trabalhistas. Era 16 horas, 18 horas, 15 horas, mulher, criança, não havia legislação. Na virada então do século XIX para o século XX, nós vamos ter então a tentativa de buscar regulamentar algumas coisas em relação ao trabalhador, mas eles não conseguem. A única vez que, as poucas vezes que eles tiveram algum tipo de situação no qual o trabalhador se viu necessário naquele processo de debate, foram algumas greves, e o Brasil vai sofrer um pouco disso. Em 17 nós tivemos a grande greve aqui no Brasil, tá? Mas em 17. Na década de 20, o Estado tinha um forte controle, o Estado sobre as pessoas e o mercado, as indústrias, os bancos, sobre a economia. Então cada um no seu quadrado, certo? Então aí nós chegamos em 29. Em 29 chega então ao ápice. As negociações, especificamente em outubro de 1929, começam a oscilar. As empresas começam a perder valor no mercado. E aí, ao perder valor no mercado, as pessoas, para não perderem o pouco que emprestou ou muito que emprestou, começaram a vender as suas cotas de ações. O que é cota de ação? É basicamente uma porcentagem daquela empresa. Eu tenho, por exemplo, um negócio, e aí eu divido ele em pedaços, onde eu fico com 51%, para eu continuar sendo o sócio majoritário. Os 49% eu posso vender para uma pessoa, 3 pessoas, 5, 10, 15 ou 1% para 49 pessoas. Então, esses são os pacotes de ações. Compreendido? Eu continuo como majoritário, mas 49% eu vendi para várias pessoas, ou empresas, ou bancos, etc. Para que eu tenha investimento mais rápido, para que eu possa expandir a minha empresa, expandir minhas áreas de comércio, entendeu? Melhorar a questão do marketing da minha empresa, igual o Mark Zuckerberg fez com o Facebook. O Facebook antes era só ele, alguns investidores, anjo e nada mais. Mas aí ele precisava ampliar o seu negócio. Então o que ele fez? Levou para a Bolsa de Valores. E lá ele conseguiu obter um valor exorbitante para cada pacote de ação da sua empresa, e a partir daí ele pôde então investir em mais bancos de dados, tecnologia e por aí vai. Tá? É assim que funciona o mercado de valores. Bem, os Estados Unidos também, mesmo ele tendo uma política de isolamento, né, porque acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos viu que não ia ajudar em nada lá, ele então volta e fala, não vou meter no assunto de vocês. Eu queria um final dessa guerra onde tivesse uma paz sem vencedores. E vocês vão continuar brigando, ficar com rixa e etc. Eu volto para o meu país, se quiser meu dinheiro, beleza, eu empresto. Se quiser meus produtos agrícolas e industriais, eu vendo, sem nenhum problema. Mas eu não vou interferir na política de vocês, não vou interferir em nada. Vou voltar ao meu isolamento, tá? Tranquilinho, e não vou meter no assunto de vocês mais. Tranquilo. Só que aí tem o seguinte, a Europa ficou dependente inicialmente dos Estados Unidos, certo? Ficou prestando, para retomar a produção industrial e tudo mais, até estabilizar novamente. Quando chegamos então em 25, 26, a Europa já volta à estabilidade, entre aspas. Né? Inglaterra volta a produzir, França, Alemanha, com muitos empréstimos americanos, também volta a produzir, apesar dos pesares, né? As várias restrições, a dívida contraída contra adversários, né? Que foi humilhante, 33 bilhões de dólares, tá? Que na época era muito mais do que hoje, 33 bilhões, muito mais. Regra do jogo, quanto mais antigo for o período histórico, maior será o valor da moeda naquele período. Tá? A moeda ela vai perdendo valor ao longo do tempo. Quanto mais antigo, mais caro. Se você vai fazer, por exemplo, a conversão temporal daquela moeda, o real, R$1 de 1994, ele vale muito mais do que R$1 hoje. Vocês compreendem isso também? Tranquilo? Então, galera,
Os Estados Unidos injetou dinheiro na Europa, vendeu os seus produtos, garantiu o mercado consumidor. E essas empresas, para ver se ganhavam também um aporte econômico cada vez maior e um retorno financeiro também, confiando nas empresas americanas, sabe o que os europeus fizeram? Investiram no mercado de ações dos Estados Unidos. Pegaram o seu dinheiro, o pouco dinheiro que tinha, e mandou para os Estados Unidos, investindo na Bolsa Americana. Olha a merda, olha a merda. Aí chegamos em 29. 29, os Estados Unidos vai lá e pô, começa a decair o mercado, a Bolsa de Valores. Brasil, 2020. Nós estamos passando quase toda semana, não só por causa do corona, tá? Mas por conta da própria dinâmica da nossa economia. Nós tivemos aí por uns 3, 4 dias seguidos, não lembro agora a quantidade de dias, a Bolsa a Ibovespa, né? A Bolsa de São Paulo, tendo que fazer um break lá, parar as negociações, porque a porcentagem estava muito baixa, ou seja, eles não estavam conseguindo fazer as trocas, as vendas de ações devidamente. O que ocasionou, ou seja, um colapso. Não um colapso porque é um exagero, mas uma pequena quebra do sistema financeiro. E por isso que o real hoje custa praticamente 5 dólares. É claro que não é a moeda mais cara, mas ela é o lastro, tá? Sobre essa questão do lastro, qualquer coisa depois eu faço um videozinho mais rápido explicando isso aí. Por que o dólar é a moeda mundial ainda, sendo que ela não é a mais valorizada, né? Mas é porque os Estados Unidos fizeram um acordo, né? Foi um acordo chamado Acordo de Bretton Woods, em 43, se não me engano, 43 ou foi 44, tá? Isso é outro assunto, isso a gente pode ver depois de forma mais clara. Por que os Estados Unidos se tornou uma potência não só militar, econômica, mas também acabou se tornando o centro, a meca econômica do mundo. Conta dessas questõezinhas aí que nós podemos ver em um vídeo mais curto, dialogando de outra forma. Pois bem, nós vimos então que esse modelo econômico ligado ao liberalismo sem atuação do Estado entrou em colapso. O número de pessoas que vão ficar... Bancos, gente, 4.000 bancos simplesmente desapareceram, fecharam, porque eles estavam confiando nos empréstimos feitos pelos seus acionistas, né, os seus clientes. Pegou esse dinheiro todinho que eles pegaram esses clientes e injetaram no mercado de valores. Só que o mercado de valores caiu. Quem ferrou? Acionista do banco, correntista, o banqueiro, o banqueiro e as empresas que receberam esses investimentos. Foi um efeito dominó. Começou na bolsa de valores e foi a cascata e foi atingindo todo mundo e só crescendo. Todo mundo dos Estados Unidos. Aí os bancos que sobreviveram começaram a cobrar as hipotecas, os empréstimos, não só empréstimos dentro dos Estados Unidos, mas também na Europa. Pararam de comprar produtos que até então eles viram que não eram importantes, aí atingiu o Brasil. Lembra que o Brasil era dependente dos Estados Unidos e da Europa por conta do café, que era o nosso principal produto naquele momento. Ah, pessoal, mas o Brasil lá, entre as guerras, teve um surto industrial. Só que esse surto industrial não foi na produção de bens duráveis. Eram bens não duráveis, alimento, tecido, calçado, o básico. Higiene. Não é uma economia, por exemplo, produção de automóvel, eletrodomésticos, bens duráveis. Então o Brasil não tinha como competir. O Brasil ainda dependia muito do café. 70% chegou um momento da história daqui do Brasil, na década de 20, 70% da nossa exportação era café. 70% do nosso PIB era café. Olha que doido. É a mesma coisa você pensar o seguinte, eu sou casado, eu dependo praticamente, aí tem minha esposa, ela ganha 1 salário mínimo e eu 10 salários mínimos. Aí eu perco meu emprego. Tem como eu sobreviver só com o salário, a minha família sobreviver só com o salário dela? Não tem como. Esse é o Brasil. Daí que eu critico muito essa parte aí do Brasil até hoje, ficar preso nesse negócio da agricultura, e aí pegar os nossos produtos aqui, matéria-prima, e vender a preços baratos para fora, em vez de a gente investir na indústria nacional. Não é? Bem, esse estilo de vida americano então entra em colapso. Essa imagem é uma das mais emblemáticas para mim, por quê? Porque ela mostra There's no way like the American way. Não há outro meio, não há outra forma se não é
a forma americana. Família branca, cristã, né, bonitinha, caucasiana, mas aqui embaixo na fila para pegar comida, pão e essas coisas, e alimentos, essa galera todinha aqui é negra. Estamos vivendo hoje uma crise ligada ao coronavírus. Qual é o país hoje mais infectado com o que tem maior número de infectados do mundo hoje pelo coronavírus? Estados Unidos. Qual é a população étnica que está sendo mais atingida hoje nos Estados Unidos pelo coronavírus? Negros, pobres. Então, em todo o contexto de crise que vai ocorrer nos Estados Unidos e em outros países, os grupos mais marginalizados serão aqueles que serão mais atingidos de imediato, que vão sofrer mais. Tivemos o furacão Katrina nos Estados Unidos, causou uma crise muito grande. New Orleans, né? New Orleans, Nova Orleans, lá na França, nos Estados Unidos, sofreu com Katrina. Quem mais apanhou lá, quem mais sofreu, morreu, ficou inundado, etc. População negra. Então, assim, nós estamos vendo esse contraste, né, também. O número de desempregados vai ampliar drasticamente nos Estados Unidos. De 29 até 33, nós vamos ter 29, aproximadamente 3 a 4 milhões de desempregados. 30, 6, 7. 31, 8, 9. 32, 10, 11. E 33, 12 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Em 33. Durante quase todos esses momentos aí da história dos Estados Unidos, a década de 20 quase toda e final da década de 20, quem governa lá são os republicanos, que defendiam todo esse modelo aqui, né, liberal, tá bom? Controle, deixar que o mercado se evolua e tudo mais. E aí veio, como resposta, os democratas. Se a crise foi causada pelos republicanos, então que nós possamos mudar nosso foco e acreditar nos democratas. Para a gente entender basicamente o que são esses republicanos e democratas, são dois grupos políticos que, por incrível que pareça, eles vão oscilando ao longo do tempo. No primeiro momento, os republicanos eles eram os mais liberais, aqueles que davam apoio aos negros, etc. Os democratas eram os mais conservadores, os mais tradicionalistas. Hoje é o contrário. Hoje os republicanos são os mais tradicionalistas, na imagem do Donald Trump, e os democratas os mais liberais, aqueles que querem fazer mudanças sociais mais profundas, né? Não sei se vocês estão acompanhando agora as prévias das eleições dos Estados Unidos, né? O Biden vai ser provavelmente o candidato dos democratas, que vai tentar derrotar o Trump, né? E o Trump republicano, com discurso extremamente conservador, um discurso que a gente já conhece também. Só que naquele momento, nós temos um outro ingrediente ligado a essa crise, que é o socialismo e, paulatinamente, chegando pelas beiradas, o pensamento nazifascista, que é resultado também da crise de 29. Não é o resultado seguinte, deu a crise de 29, pô, nazifascismo. Não, é que os ingredientes ligados, né, ao contexto de crise, para formar o totalitarismo, ganhou mais força ali. Porque o discurso nazifascista, ou totalitário, como a gente conhece também, ele prescinde de uma situação bem clara. Inimigos. Tá? Deixa eu só ver aqui se eu tenho que falar mais alguma coisa. Tem um roteirozinho bem aqui, gente, para eu acompanhar, para não ficar perdido. Bem, nesse contexto de crise, então, vem o temor do avanço socialista, e esse temor vai ser principalmente ligado ao burguês. Por que ao burguês? Porque ele teme que o discurso socialista alcance o operariado. Se alcança o operariado, eles querem então alterar todo o status quo daquela sociedade. Revolução, revolta. Então, o socialismo está em alta, o liberalismo está em crise, mas a burguesia não quer perder o seu ganha-pão. Então, quem pode trazer, então, manter o capitalismo, mas ao mesmo tempo evitar o avanço socialista? Um discurso, uma prática autoritária, um Estado forte. Um Estado, então, que chegue ao poder pelos ditames democráticos, pela regra do jogo, mas que ao chegar no poder, altere todo o modelo político, econômico, social
e etc. Autoritarismo. Daí que nasce essa terceira via, a via então totalitária. Principalmente porque quando acontece a crise de 29, vem uma onda, né, de crises. Uma tsunami, né, na verdade, que vai atingir o mundo inteiro. E aí nós temos dois caminhos: o discurso radical socialista, mais à esquerda, ou o discurso radical mais à direita, conservador. Em alguns países a esquerda vai ganhando, em outros a direita vai ganhando forma e força e atingindo o controle do Estado. Começa na Itália, que também o contexto dela é de enfraquecimento econômico, ela não foi contemplada como foi prometido pela Inglaterra e etc. E aí o discurso do Mussolini ganha a população. É um discurso popular, é um discurso populista, é um discurso bem, como eu posso colocar, é um discurso bem atraente. Porque muitas pessoas em um contexto de crise, eles querem um salvador, né? No caso dos Estados Unidos, vai ser diferente. Olha só que bonito, né? O discurso do candidato democrata, né, na propaganda, coloca lá, não é será, mas está lá, Labor's Choice, Franklin Delano Roosevelt, a escolha do trabalhador. Ele abraça um discurso para o operariado, um discurso social, não socialista, tá bom? Um discurso popular, dizer que ele é a escolha do trabalhador, ele vai resolver. Mas ele não vai resolver apenas dizendo que ele é a escolha do trabalhador, mas ele terá uma ideia prévia para isso. Um pouco antes da crise de 29, e por conta principalmente do pós-Primeira Guerra Mundial, um economista britânico, ele promove então algumas ideias vinculadas ao Estado começar também a participar conjuntamente com a economia. Então, ele tem as ideias ali, o Estado, por exemplo, para garantir o pleno emprego, a garantia do trabalhador ter um salário mínimo, leis trabalhistas e etc., para que, então, de certa forma, haja um maior controle das relações econômicas e menos opressão. Esse pensamento, chamado então de keynesianismo, o pensador é o John Maynard Keynes, tá? Ele então promove essas ideias, e aí, dessas ideias, o Franklin Delano Roosevelt ele promove o New Deal, o novo acordo. Qual é a base desse novo acordo? São medidas, né, de proteção ao trabalhador, mas também de proteção da economia, para garantir, em especial, o pleno emprego. Redução do jornal de trabalho, salário de desemprego, salário mínimo, proibição do trabalho infantil, o Estado investindo em grandes obras para garantir emprego para todo mundo, porque todo mundo tem emprego, tem salário. Tem o salário, consumo. Controle da produção, obviamente. Começar agora a conter a produção de acordo à demanda e não mais produzir de forma desenfreada. O New Deal só vai dar realmente certo só quando começar a Segunda Guerra Mundial. Mas o que o Franklin Delano Roosevelt começou a fazer ali em 1933 vai, né, reverberar e até chegar ao êxito em 1939, quando a guerra começa. Porque os Estados Unidos, não é que ele já chega em 1939 punjante, não. Mas a partir dali nós já temos umas mudanças bem claras, onde o Estado ele também vai funcionar como um sócio da economia, regendo ela e tudo mais. É daí que nessa época nós vamos ter uma forte intervenção do Federal Reserve, que é uma espécie de banco central. Só que lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve, por mais que ele pareça, está escrito lá federal, né, ele não está ligado ao governo do Estado dos Estados Unidos. Ele segue uma linha mais independente, certo? Não é estatal ela. Ela é um subproduto das próprias relações econômicas dos Estados Unidos. A gente pode depois discutir melhor sobre isso lá na frente. Então assim, junto nesse contexto, aí é uma parte mais de curiosidade, causado pela crise, né, de 29, veio a depressão, pessoas perdendo as casas, o aumento da criminalidade, né, surge lá o Bonnie e Clyde também, que é verdade, eles realmente faziam isso e viraram, de certa forma, estrelas naquele momento, porque eles eram como se fossem Robin Hoods, né, roubavam dos ricos para distribuir para os pobres, mas essa é balela também, mas viraram popstars naquela época. Mas aí surge no campo infanto-juvenil, mas que para mim também é muito adulto, surgem os super-heróis. No contexto da criminalidade, né, das máfias, porque os Estados Unidos estavam vivenciando ali, na década de 20, a lei seca, que era a proibição da produção, do comércio e do consumo de bebida alcoólica.
e aí surgem as máfias, né, e tudo mais. E aí nesse contexto de violência, máfia, né, tráfico e etc., surge então um herói, um detetive, o melhor detetive do mundo, o Batman. E aí, trazendo essa ideia, essa coisa mais no ar, né, mais noturna, soturna, e assim ele é o defensor na noite, né, Batman. E aí temos depois aquele que trará o sinal de esperança, de dias melhores, né, que até mesmo na sua vestimenta ele abarca as cores dos Estados Unidos, o azul, o vermelho e o branco, dependendo do período, mas no começo era azul, vermelho e branco. O Super-Homem. Então esses dois heróis, eles nascem nesse contexto. Tanto que, o que significa o S lá da roupa do Superman, né, da família dele, lá o símbolo significa em kryptoniano, esperança. Ele era o símbolo da esperança para os Estados Unidos. Galera, pra gente, alguns aqui no Brasil, vai achar que quadrinhos é apenas uma pequena diversão e etc. Mas nos Estados Unidos, ao longo da história, nós vamos ver isso continuamente, não só com Batman, Super-Homem, etc., mas depois com o Capitão América, entre outros heróis, Homem de Ferro, Hulk, X-Men, Mulher Maravilha. Todos esses personagens, esses super-heróis, eles têm um vínculo com a própria realidade daquela sociedade ali. Eles são um subproduto. É uma criação humana para externalizar ali alguns anseios da própria sociedade. E essa parte é interessante. A criação de super-heróis para, de certa forma, aquela pessoa que ficar consumindo aquilo ali, ela tem um sinal de esperança. Um herói que consegue levantar carros, a capa número 1 do Superman é ele segurando um carro, né? Segurando um carro. Então, ele tem super força. E aí a história dele no começo nem é vindo de Krypton nem nada. A história dele é que ele foi atingido por produtos químicos e adquiriu muitos poderes. Mas essa é outra história também. Estou pensando em montar uma aula, uma live ou uma aula mais bacana falando sobre história com história em quadrinhos. Vai ser bem bacana isso aí. Mas eu vou pensar isso mais adiante. Mas seguindo, então nesse contexto de depressão aumenta a criminalidade, etc. E os Estados Unidos, né, vão cambaleando. Mas com o New Deal e essas medidas protetivas que o Franklin Delano Roosevelt vai promover, né, o Roosevelt, ele então inicia um processo de grandes obras para garantir mão de obra, salário para mão de obra. O Estado então começa a fornecer meios do indivíduo conseguir o seu trabalho, porque assim, eu vou terceirizar, obviamente, eu vou contratar empresas para construir hidrelétricas, represas, estradas, estrada de ferro, etc, infraestrutura, para que tenha então emprego. E quando a gente fala estado de bem-estar social, é garantir então acesso à saúde de qualidade, acesso à educação, acesso ao trabalho, né, para que eu possa consumir, etc. Esse modelo vai cair por terra lá mais na frente, né, voltando ao modelo liberal, mas alguns países da Europa ainda mantêm essa estrutura, né, do estado de bem-estar social. E o modelo que hoje mais se adequa, mais se aproxima desse contexto é o modelo nórdico, né, da Suécia, da Dinamarca, da Islândia, da Noruega, Finlândia, Suécia, Islândia e a Alemanha também tem muito disso, tá? Então esse modelo nórdico, ou modelo de bem-estar, ele é um modelo hoje que garante maior acompanhamento do indivíduo naquela sociedade, tá? Então isso é interessante também se notar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Já estamos quase fechando aqui. Como eu falei lá no começo, né, foi um efeito cascata. O que é esse efeito cascata? O problema foi só nos Estados Unidos, mas por que o mundo vai sofrer por isso? Porque estava todo mundo já interligado. Só uma nação não sofreu os efeitos da crise de 29, pois o seu modelo econômico, político e tudo mais já era outro, que era a União Soviética. Ela estava baseada na coletização da produção, coletização do acesso à terra, coletização da produção e da distribuição, gerido pelo Estado. Então, nós não temos a influência ali na União Soviética. Por isso que quando chega a década de 30 para frente, a União Soviética vai ser uma das maiores potências industriais daquele período, mesmo em contexto de crise no globo. E aí nós temos
Obviamente, um temor da burguesia nesses outros países, para que se vai que o pensamento socialista alcance os trabalhadores, nós vamos ter tentativas de golpes. Aqui no Brasil, nós tivemos em 35, em 35, a intentona comunista. Na Alemanha, em 25 ou foi 24, nós tivemos uma tentativa de revolução a partir do grupo da Rosa de Luxemburgo. Na Espanha, nós tivemos a vitória nas eleições democráticas do socialismo lá, eleições, né? Onde lá na frente nós vamos ver a dissolução da monarquia e a instituição de uma república, e essa república vai entrar em choque com os interesses de grupos nacionalistas, que é liderados pelo general Franco, vão entrar em guerra, vai ter a Guerra Civil Espanhola, que vai ter então o apoio da Itália e da Alemanha, aos nacionalistas, aos autoritários, né, lá ligado ao Franco, e aí nós vamos ter a Guerra Civil Espanhola, com a vitória de Franco, então institui-se um governo totalitário lá também. Também na década de 30, no começo da década de 30, 31, foi 32, nós tivemos o Estado Novo em Portugal. Sim, Estado Novo, igual no Brasil. O mesmo Estado Novo que vai ser instituído por Vargas em 37, a partir de um golpe branco de Estado, onde ele forma uma ditadura, tendo as mesmas premissas, as mesmas características de um governo totalitário europeu. Culto ao líder, né, discurso popular e nacionalista, acabar com os partidos. Então, o que vai acontecer? Entre o socialismo chegar no país e acabar com toda a estrutura capitalista, o burguês vai precisar então de um poder no qual possa conter o avanço desse socialismo. E lembre, conservadorismo é mais do que apenas se vincular à questão tradicional da sociedade, tá? Eu já nas minhas outras lives eu sempre comento isso. O uso do discurso tradicionalista, moralizante, ele alcança os mais velhos e, na minha opinião, os mais ingênuos. Por que eu falo ingênuo? Porque, galera, nós temos aí N formas de obter conhecimento, certo? E aí eu utilizo naquela época uma pseudociência, que eu digo, por exemplo, que existem raças inferiores e as pessoas acreditam naquilo. Eu falo que existe uma arte degenerada, a arte correta é aquela ali neoclássica da perfeição e etc. Eu vou ditar para a sociedade o que é o certo e o que é o errado. O estado total, que é fruto desse contexto de crise, porque o mundo está perdido. A Alemanha, antes de Hitler, alcançou 30 ou foi 3.000% de inflação. Eles não tinham dinheiro para comprar nada. O desemprego chegou a mais de 40% na Alemanha, graças à crise de 29. O Brasil teve que queimar seus estoques de café. Quando Vargas entrou em 30, queimou-se no ano de 30 15 milhões de sacas de café. Em 37, Vargas ainda estava queimando. Chegou ao final do governo de Vargas, 75 milhões de sacas de café. Ah, pessoal, mas ele dinamizou a economia, começou a dar ênfase em outros produtos, né? Começou a fomentar a indústria, etc. Mas o café ainda é o carro-chefe, principalmente por causa das elites, cafeicultura de São Paulo. Então não muda muito. Nós somos ainda presos ao contexto agroexportador, vender matéria-prima barata e comprar produtos industrializados de fora. Nós temos ainda esse hábito, né? Então, a crise de 29, ela, querendo ou não, ela para nós é um exemplo claro de como nós não devemos deixar tudo à mercê do mercado. Eu posso agora estar falando como um esquerdista, socialista, etc. Só que eu falo o seguinte, deixar algo totalmente sem uma fiscalização, sem um pouquinho de controle, pode gerar problemas. Por isso que no Estado democrático, nós precisamos primeiramente de transparência. Em um Estado autoritário, a última coisa que ele quer é mostrar as suas falhas. Por isso que vem censura, por isso que vem a manipulação da informação com notícias falsas. Desculpa, gente. É claro. Normal do vídeo, normal, acontece. Mas eu matei, tá? Então assim, nem vou editar, vou montar assim mesmo. Então, a crise de 29, ela para mim, e para muita gente que estuda isso e lembra,
ela é um marco importantíssimo, porque ela é um subproduto da Primeira Guerra Mundial, tá? Porque deu maiores poderes para os Estados Unidos, mas ela será um dos principais motivos para a Segunda Guerra Mundial. Ela vai ser uma espécie de transição, porque, se nós olharmos bem, a Primeira Guerra Mundial ela não resolveu os problemas da Europa, ela acentuou os problemas dentro da Europa. Fora também porque nós temos um outro país ali em disputa econômica com os Estados Unidos no Pacífico, que é o Japão. Que eu nem comentei sobre isso, né, o Japão. O Japão, aproveitando essa crise todinha, abriu os seus tentáculos para outros territórios na Europa, na Ásia, que até então era da Inglaterra, da França, da Holanda. E eles foram lá e meteram a mão. Olha que doido. Então o Japão também está nesse processo de disputas territoriais, em busca de matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Então a crise de 29 ela é um marco essencial para a montagem do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, onde vai então, dentro de um quadro democrático, surgir então governos autoritários, violentos, assassinos, genocidas, né? Governos que se usavam de discurso como a Alemanha acima de todos, a ideia do Estado total, regido por um líder amado pela população, o Messias. Já comentei, já tivemos aula sobre nazis fascistas, você já sabe tudo isso aí, tá? Então, esse autoritarismo é um subproduto também da crise de 29. Mas, professor, e aí? O que nós temos que aprender com isso aí? Que o capitalismo, ele não é, como eu posso colocar, ele não é unânime, tá? É claro que o modelo liberal, né, na premissa política, individualismo, empreendedorismo, liberdade, propriedade privada, né, tudo isso é bonito. A ideia do mérito, né, alcançar um objetivo pelo mérito, né? Obrigado, Sérgio. Você que é lindo, lindão. Meu amigo velho. Então, assim, a crise de 29, ela demarca mudanças sociais, mas o conjunto da ópera é que a gente tem que ficar atentos. Nós tivemos o New Deal, nós tivemos os efeitos em outros países que buscaram pela via da direita, né? Da direita, minha direita, pela via da direita, extrema direita, as mudanças necessárias que eles viram como, para fazer a melhoria do seu país. E o que nós temos que entender também é como isso foi introjetado na cabeça das pessoas, tá? Como a mentalidade das pessoas aceitam esse tipo de coisa tão facilmente. Aí nós trazemos para o Brasil. Nós temos esse vínculo muito forte com essas imagens carismáticas de líderes políticos. Nós temos essa carência, eu acho que é carência, não tem outra explicação. Essa mitificação, né? Esse vínculo com lideranças, tanto de esquerda quanto de direita, essa bipolarização da sociedade, porque, é claro, quando veio o nazifascismo naquela época, o liberalismo, o capitalismo em si, não se preocupou muito inicialmente, deixou rolar. Porque antes o pior inimigo, que era o socialismo, do que esse discurso, porque mesmo sendo autoritário, censurar, governos centralizadores, autoritários, censuradores, etc., eles não ligaram muito não. Tá produzindo, tá vendendo, tá comprando? Beleza, estamos juntos e misturados. O quadro muda quando a Alemanha muda também suas perspectivas e cria uma política expansionista. Essa política expansionista vai entrar em choque com os outros interesses do mundo, né? E aí nós já sabemos como é que vai ser o resultado. Primeira Guerra Mundial. Tá? Bem, galera, vocês têm alguma coisa para falar, alguma coisa para perguntar? Estou aqui para vocês, essa parte finalzinha. O que eu tinha que falar era isso. Nós vivenciamos, obviamente, uma crise econômica recente, né, de 2008 para cá. Vivenciamos no Brasil problemas causados por mensalões, petrolão e etc. Estamos vivenciando agora o coronavírus, mais uma recessão econômica, né? Além do vírus, a gente tem que ainda suportar outros discursos que muitas vezes são contrários do que a própria ciência dos especialistas dizem, né? Não vou entrar aqui em debate político, mas é que nós temos que tomar cuidado, em especial porque em alguns países, né, nós estamos vendo a volta de um autoritarismo.
No caso da Hungria, por exemplo, o primeiro-ministro lá, o Orbán, ele conseguiu quase que poderes ilimitados na Hungria. Na Turquia nós temos isso também. Então os países estão se aproveitando desse contexto de crise que está se espalhando pelo mundo para voltar a uma estrutura de poder autoritário e centralizador. E é o sonho de todas as pessoas que chegam ao poder, ter mais poder e não ter objeção, não ter nenhum tipo de empecilho para governar. E como Churchill falou, dentre os piores modelos político, o menos pior deles, então, é a democracia. A democracia não é a perfeição. Porque da mesma forma que nós elegemos políticos que pareciam honestos, voltados para os interesses do povo, etc., nós podemos também eleger políticos com caráter extremamente duvidoso. Né? Então, ver o exemplo americano de um Obama para um Trump. Preciso falar mais alguma coisa? Né? Então, é claro, gente, que o Obama não era a perfeição. Mas em um país onde o racismo era o que realmente mostrava mais claramente, a vitória dele foi gloriosa, né? Não é à toa que eu estou com a minha camisa de Wakanda, né? Poder negro. Certo? Então, galera, boa noite. Valeu aí para quem esteve comigo nesta live mais uma vez. Amanhã a gente decide se tem mais uma live. Feriado no isolamento, não faz nenhuma diferença então. Mas eu vou estar sempre aqui. Outra coisa, vou continuar então com as minhas perguntinhas, né, com os meus quizzes. Algumas pessoas quebraram a cabeça aí com algumas coisas que eu coloquei. E eu vou manter para continuar fazendo a galera ver o meu trabalho, etc. E esses vídeos também vão para o IGTV, sem edição, por enquanto. Dá muito trabalho de editar, eu também sou muito preguiçoso, aí eu estou botando lá direto. Então, quem vê no IGTV, ou quem não viu todo aqui, veja lá, curta, compartilhe, fala das aulas, das lives do professor Levi. Também nós vamos ver se eu marco lives no Partiu Aula também. Então segue lá, quem está me vendo, quem não segue, @Partiu Aula, que também nós vamos ter lives lá. As lives que eu quero ter lá é mais interdisciplinar, com meus colegas de trabalho. Beleza? Então, gente, boa noite para todo mundo. O debate, a discussão foi muito bacana. Eu gosto desses conteúdos assim, vale muito a pena falar sobre eles, principalmente por causa das ligações, né, dos vínculos, da teia que a gente vai formando, ligando, influenciando, tá? E aí, no mais, a gente se fala aí no decorrer da vida online, tá bom? Uma boa noite a todos e até mais. Mas, Ângela, você pode ver depois, vou deixar disponível, né, 24 horas, você pode ver tudinho aí, sem nenhum problema. Do que eu tiver explicado, vocês então podem depois me perguntar no direct. Eu estou lá também disponível para todos vocês. É só mandar perguntas, ou então alguma intervenção ou alguma crítica construtiva lá no DM também para mim. Eu sou totalmente aberto para ouvir isso e, claro, a humildade de aceitar se caso tenha cometido alguma falha. Beleza? Então tá, gente. Boa noite. Beijão para vocês. Até mais. Fui!